Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Eu sou a Mara Tribuna e hoje vamos falar sobre a COP29, a 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que começou na última segunda-feira, dia 11, e termina na sexta-feira, dia 22. A Cimeira do Clima realiza-se em Baku, no Azerbaijão, e está a ser designada como a COP das Finanças, uma vez que um dos principais objetivos é determinar o financiamento para a ação climática. Para nos falar sobre este assunto, temos connosco Francisco Ferreira, fundador e presidente da Associação Ambientalista Zero. A Zero está presente em Baku desde o dia 16. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Francisco. Obrigado também da minha parte. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Durante 2 semanas, delegações de quase 200 países discutem o estado e o futuro do clima e do planeta. Tal como nos últimos 2 anos, houve algumas críticas quanto à escolha do país onde é realizada a cimeira. Em 2022, a COP27 foi no Egito e no ano passado, a COP28 foi nos Emirados Árabes Unidos, 2 países autoritários e produtores de petróleo. Este ano, o cenário volta a repetir-se. Os combustíveis fósseis constituem 90% das exportações do Azerbaijão, daí ser chamado Petroestado, e há um historial de violação de direitos humanos no país. Francisco, a escolha destes países anfitriões pode comprometer o sucesso das cimeiras ou acha que é importante alargar a COP mesmo com estas limitações? Bem, nós temos de perceber como é que é feita a escolha dos países, e a escolha é feita por regiões geográficas e ofertas dos países que pretendem então aceitar a realização desta conferência. E no caso do Egito, estamos a falar da região África, e efetivamente o Egito foi o único candidato. Depois, nos Emirados Árabes Unidos, realmente aí os Emirados na prática também foram para aquela região do Golfo e da zona asiática os únicos a avançarem. Já no caso do Azerbaijão, as circunstâncias foram diferentes. A Roménia e a Bulgária gostariam de ter alojado esta conferência, só que o conflito entre a União Europeia e a Rússia, por causa da guerra na Ucrânia, levou a que a Rússia bloqueasse a escolha de 2 países possíveis na União Europeia para a realização da COP29, e portanto o único que recebeu consenso foi mais uma vez um país que efetivamente vem na linha dos anteriores, ou seja, um país onde do ponto de vista dos direitos humanos e do ponto de vista da produção de combustíveis fósseis, isto acima de tudo olhando para a última conferência no Dubai, há realmente um papel forte que não deveria existir. A presidência deveria ser tão isenta quanto possível, porque é facto é que ano passado até no texto ficou claro que entramos na era do final dos combustíveis fósseis, mas sabemos que foi bem difícil a negociação e que há sempre um papel relevante da presidência naquilo que são os textos produzidos e as conclusões finais. Sim, mesmo este ano o presidente do Azerbaijão, antes de ser presidente, foi vice-presidente da Companhia Estatal de Petróleo da República do Azerbaijão, portanto também já lhe foi apontada essa crítica. Exatamente. E o mesmo tinha acontecido no caso da COP28. E eu também queria perguntar que expectativas é que tem para esta conferência sobre alterações climáticas, se está otimista? Bem, nós não podemos perder o otimismo, e há sempre boas decisões tomadas. São realmente muito insuficientes. Aliás, nós na avaliação que temos vindo a fazer desta conferência, é que é uma conferência que será algo morna, exceto no que diz respeito
à grande questão do financiamento, que é o principal tema, porque muitas das decisões cruciais que dizem respeito à mitigação, ou seja, à redução das emissões de gases de efeito de estufa, que causam as alterações climáticas, vão ter lugar no próximo ano, na COP30, no Brasil. E é até fevereiro de 2025 que os países têm que apresentar a sua nova meta. Alguns já estão a fazê-lo, é o caso, por exemplo, do Brasil, que na passada semana apresentou já os seus objetivos para 2035, objetivos, já agora vale a pena comentar, um bocadinho esquizofrénicos, porque por um lado tem uma significativa redução de emissões até 2035, mas por outro lado também reconhece que vai aumentar a produção de combustíveis fósseis no país, e portanto há aqui uma contradição grande, mas dizia eu que esta é uma COP morna, tirando esta questão do financiamento, porque muitos dos assuntos cruciais irão ficar para o ano. Agora, realmente vale a pena perceber dos discursos que foram feitos na terça e quarta-feira, principalmente a quando do chamado segmento de alto nível, em que esteve presente o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, estiveram presentes muitos chefes de Estado e de Governo, que nós temos um mundo cada vez mais quente, estamos numa trajetória de 3,1 graus Celsius em relação à era pré-industrial. Basta espreitar à nossa volta, desde aqui perto em Espanha, em Valência, em Málaga, mas também em muitos outros locais do mundo, estamos com eventos meteorológicos extremos muito agravados pelas alterações climáticas, e entre os pequenos avanços e aquilo que é efetivamente necessário para baixarmos a concentração, principalmente de dióxido de carbono na atmosfera, passa pela redução fortíssima do uso de combustíveis fósseis e aquilo que está, portanto, dito pelos cientistas e de certa forma, presente em muitos documentos, a começar pelo Acordo de Paris, não tem depois uma resposta na realidade que efetivamente não se traduz em medidas efetivas. Nós teríamos que começar a reduzir o uso de combustíveis fósseis em 2025, passar a metade do uso atual em 2030, e as expectativas em relação a isso são bastante baixas. Portanto, o otimismo é extremamente limitado, diria eu. Como digo, há sempre progressos. Vamos ver, por exemplo, a questão do financiamento, como é, mas sabemos que fica muito aquém das necessidades. E uma questão central desta COP é precisamente discutir novas metas para apoiar financeiramente os países mais afetados pela mudança do clima, que são simultaneamente as nações com menos rendimentos, e outra prioridade é alcançar compromissos de redução de emissões de gases com efeito de estufa. Se estas duas medidas fossem concretizadas, já seria uma boa cimeira, uma cimeira bem-sucedida, ou há outras medidas que gostava de destacar? Bem, se nós tivéssemos realmente mais anúncios de mais países... Sim, algumas ausências bastante fortes este ano. Isso seria sem dúvida relevante. Aqui há esperança de que esses anúncios não cheguem já, mas possam chegar mais tarde, e ainda virão a tempo, obviamente. Como digo, nós temos que nos aproximarmos, tanto quanto possível, de uma trajetória de aumento de temperatura próxima de 1,5 graus, e já lá estamos quase. 2024 será provavelmente já um ano, tudo indica, nesse valor, mas pode ser que haja aqui ainda variações e consigamos descer essa temperatura em 2025 ou em 2026, mas a questão do financiamento aqui é absolutamente crucial. É aí que nós precisamos do acordo. Em Paris ficou definido que a partir de 2020, inclusive, os países desenvolvidos iriam mobilizar 100 mil milhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento, quer para a chamada mitigação, portanto,
para apoiarmos a redução das emissões de gases de efeito de estufa, apostando nas renováveis, na eficiência energética, na transição dos combustíveis fósseis para economias que efetivamente se traduzem numa forte descarbonização, e por outro lado também na adaptação climática. Esse é, infelizmente, um dos vetores cruciais. E o número que está em cima da mesa desde outubro, com uma versão preliminar do texto, apontava para a necessidades de financiamento da ordem de 1,3 bilhões de dólares por ano. Bilhões em português, sim. Portanto em inglês será 1,3 trilhão. E as associações de ambiente também têm vindo a dizer que realmente este financiamento é absolutamente crucial, que deverá ser acima de 1 bilhão. Poderá ser de proveniência predominantemente pública, mas também deverá ter aqui uma participação privada, do setor privado substancial, e mais ainda, também concordamos com algumas linhas defendidas, nomeadamente pela União Europeia, que é ir buscar não apenas os países desenvolvidos, que neste momento sabemos que são poucos, porque os Estados Unidos muito provavelmente estarão de fora do Acordo de Paris agora, a partir de janeiro de 2026 com Donald Trump. Portanto, demora um ano entre o anúncio e o ser efetivo, mas o que é facto é que realmente é a partir de janeiro de 2025 que já estarão fora. E agora também já estão numa fase intermédia, digamos assim, de transição. E, portanto, é necessário ir buscar países em desenvolvimento que estão em economias emergentes. Por exemplo, o caso da Arábia Saudita, um produtor de petróleo que tem realmente capacidade para esse apoio. A própria China, haverá outros, eventualmente o Brasil. Nós temos que garantir que os países menos desenvolvidos conseguem receber verbas, por um lado, portanto, para esta transição, para a mitigação e para a adaptação, e também que consigamos reforçar o chamado Fundo de Perdas e Danos, para que estes países lidem com catástrofes que já estão a sofrer e em que necessitam de um mecanismo de forte apoio para quando a destruição é muito alargada, não apenas em termos de vidas humanas, mas também materiais, da sua economia, da sua sobrevivência como país. E depois eu acrescentaria um terceiro tópico muito importante, que é a adaptação. Nós precisamos de um quadro de indicadores, de um objetivo global para a adaptação climática, para lidar com a subida do nível do mar, com as ondas de calor, com o aumento da temperatura, com os incêndios florestais, com os eventos meteorológicos extremos. Precisamos de planos nacionais de adaptação. E só para terminar, logo no início da conferência, na passada semana, logo no final do primeiro dia, houve também uma decisão que já vinha desde há longos anos, vinha no fundo quase desde 2015, desde o início do Acordo de Paris, que era o estabelecimento de mercados de carbono. E tem sido um aspecto controverso, por um lado porque não deixa de ser um possível caminho a seguir para possibilitar gerar verbas com a florestação por parte de muitos países, e em que neste mercado estarão envolvidas empresas e países também, mas por outro lado pode-nos desviar da prioridade de reduzir as emissões em vez de estar a apostar na florestação apenas, e por outro lado também nada nos garante que estas medidas sejam efetivamente de longo prazo, porque eu posso ter uma forte ação de florestação que depois, com um incêndio, com um corte dessa floresta mais tarde, lá se vai o carbono que entretanto foi pago para ficar retido nessa floresta e que afinal volta à atmosfera. Sim, e no que toca ao financiamento climático, o secretário de Estado do Vaticano defendeu anular
a dívida dos países pobres como uma forma de justiça e de enfrentar as consequências da crise climática, ou seja, a responsabilidade ficaria totalmente a cargo das nações mais ricas e mais desenvolvidas. Concorda com esta sugestão? Mara, eu concordo em absoluto e acho que Portugal aqui tem sido exemplar nessa linha. Ou seja, o que nós estamos a fazer, primeiro com Cabo Verde, mais tarde já está previsto com São Tomé, ainda com montantes pequeninos, mas que eu acho que devemos ampliar e que podemos ser um exemplo para outros países desenvolvidos, que é, no caso de Cabo Verde, salvo erro, são estes os números, nós temos, pegou-se em 14 milhões de euros da dívida, em que 2 milhões vão ser pagos a Portugal por Cabo Verde, mas os outros 12 milhões Portugal não os vai receber, mas os Estados, neste caso Cabo Verde, vão pegar nesse dinheiro e vão fazer investimentos na mitigação e na adaptação. Ou seja, é o próprio país que promete, em conjunto com Portugal, neste caso, usar essa verba na ação climática. E, portanto, é exatamente um mecanismo em que nós achamos que podemos e devemos apostar e que está, como digo, a receber o entusiasmo de outros países para também aplicarem esquemas semelhantes. Uhum. E pela primeira vez nos últimos 9 anos, Portugal não se fez representar na COP pelo Primeiro-Ministro. Estamos representados pela Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho. Que leitura é que retira da ausência de Luís Montenegro? Acha que era importante estar lá? Eu acho que pode-se dizer, bem, não vai adiantar nada, não vai fazer qualquer diferença. Eu acho que não é apenas uma presença simbólica, é uma oportunidade de contactos com outros líderes mundiais, mesmo faltando alguns, que sabemos que realmente não estiveram presentes, mas por outro lado, sendo Portugal um país que está na linha da frente da ambição climática que nós desejamos que se venha a concretizar, em termos de peso das energias renováveis, em termos de uma transformação que se quer de uma sociedade com menores emissões de carbono e mais sustentável. Com este exemplo que acabamos de falar, da conversão da dívida de outros países para com Portugal, havia sem dúvida aqui oportunidades de diálogo com muitos outros países, porque este tipo de cimeiras tem precisamente essa vantagem. Não é apenas o discurso que tem um peso mediático. Aliás, nós na terça e quarta-feira vimos nas notícias de todo o mundo muitos dos discursos de diversos países, mas acima de tudo das reuniões bilaterais, dos contactos, daquilo que conseguimos a partir daqui construir, e isso é extremamente valioso. E, portanto, mesmo com uma agenda que sabíamos complicada, nomeadamente com a presença do Primeiro-Ministro na Web Summit, também na semana passada, estamos convencidos que era possível conjugar com um bocadinho de esforço a sua deslocação e teria sido uma mais-valia. E para fecharmos, e também já tocou um bocadinho nesse ponto, o Francisco e a Zero já estiveram em muitas COPs. Eu queria perguntar qual é a importância e a utilidade de cimeiras como estas. Diria que são mais simbólicas do que propriamente ambiciosas? Eu direi que, em primeiro lugar, são, sem dúvida alguma, enormes espaços de diálogo. Talvez, por vezes, um bocadinho exagerados, na medida em que, quando nós no Dubai tivemos 90 mil pessoas a participar na conferência, quer dizer, questionamos se é necessário eu ter emissões de tanta gente a participar. Mas, por outro lado, também é verdade que, se impedirmos essa participação, estamos a limitar muitas das iniciativas. E, portanto,
porque não estão presentes apenas os países, estão presentes os países, a academia, a própria sociedade civil, as também empresas, a sociedade civil, as organizações de desenvolvimento, de ambiente. Depois, em termos de decisões, realmente temos aqui sempre um copo meio cheio e um copo meio vazio. E realmente sabemos sempre que vamos vir um pouco ou bastante tristes, mas ao mesmo tempo, se olharmos para trás, percebemos que se não tivéssemos tido esta oportunidade, claro, de reunir todos os países, não teríamos muitas das decisões, não teríamos as muitas centenas de milhões de dólares mobilizadas para um fundo de perdas e danos. Não teríamos os 100 mil milhões de dólares por ano, que se atingiram não em 2020, mas em 2022, para apoiar os países em desenvolvimento. Portanto, há realmente aspectos que fazem valer estas conferências e devemos perceber que, se não as tivéssemos, certamente estaríamos muito pior e não estaríamos a reforçar o papel tão importante que as Nações Unidas têm para serem o pivô de soluções globais para problemas globais. Obrigada, Francisco Ferreira, por ter aceitado o nosso convite, e obrigada também à Salomé Rita pelo apoio à gravação e ao João Luís Amorim pela edição técnica. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés, com outros protagonistas e assuntos. Até lá! Emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo. O podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. Que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo, é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?